Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se refletir em nossas vidas. Durante a nossa caminhada no plano físico e no plano espiritual, por vezes surgem oportunidades de auxílio para que possamos servir, trabalhar, aprender, ser útil em determinadas situações para determinadas pessoas. Porém, quantas vezes essas oportunidades não surgem e nós, de maneira desatenta e desprevenida, não observamos elas acontecerem, surgirem, e na mesma velocidade que elas surgem, elas desaparecem. E ficamos muitas vezes atordoados no final de certas caminhadas, sem entender muito bem o resultado daquilo que nós mesmos construímos. Se faz necessário uma reflexão a respeito disso. Sendo assim, vamos nesse vídeo conhecer uma lição que faz parte deste livro, Contos desta e d'outra vida. Um livro editado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Vamos nessa lição acompanhar um diálogo de 3 personagens. É a lição número 24, intitulada O Anjo, o Santo e o Pecador. O pecador escutava a orientação de um santo, que vivia genuflexo à porta de templo antigo, quando juntos aos dois, um anjo surgiu na forma de homem, travando-se breve conversação entre eles. Disse o anjo: Amigos, Deus seja louvado. O santo respondeu: Louvado seja Deus, seguido pelo pecador: Louvado seja. Assim, o anjo, dirigindo-se ao santo, falou: Vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. O santo, lisonjeado, disse: Espero o Altíssimo em adoração, dia e noite. E assim, o anjo iniciou sua participação dizendo: Em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar. O santo rapidamente esclareceu: Não posso abeirar-me de lugares impuros. Todavia o pecador, que em silêncio permanecia, falou: Sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo então continuou: Igualmente agora, desencarnou infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo, contrariado, disse: tenho horror aos criminosos. Mas o pecador tornou ao anjo dizendo: Senhor, Senhor, disponde de mim. O anjo, em silêncio, aguardou alguns instantes e fez nova rogativa. Infeliz mulher, embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo, ao ouvir, se colocou: Altos princípios não me permitem respirar o clima das prostitutas. Terminada a colocação do santo, o pecador tornou a falar:
Dai vossas ordens, Senhor. O anjo, que a tudo ouvia, novamente falou. Não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe também o pequenino em vias de nascer. O santo, então, se justificou ponderando. Não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. Mas o pecador falou, simplório, ao anjo. Determinai, Senhor, como devo fazer? E o anjo, então, por fim, redarguiu. Um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar na presente semana o lar de viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando-o com amor. O santo, já impaciente, falou por fim. Como? Como descer ao nível de um ladrão? Mas a sequência, rapidamente o pecador se colocou. Ensinai-me como devo falar com ele, Senhor. E sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. E novelaram-se anos e anos na roca do tempo, que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente. O santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo de seu corpo macerado por silício e jejum. Mas o crente imaculado ali se mantinha em espírito, na postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que alguém descia da altura, a estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo, então, reconheceu. Era o pecador, nimbado de luz. Disse: Que fizeste? Que fizeste tu para adquirir tanta glória? Perguntou-lhe assombrado. O ressurgido, então, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: Eu caminhei. Temos assim, portanto, o diálogo travado por esses três personagens nesta crônica que acabamos de conhecer. O anjo que desce do mais alto e apresenta 5 oportunidades de trabalho. O santo, que nada mais é do que um homem em uma experiência reencarnatória que adota uma postura, que se coloca em um pedestal, genuflexo, dentro de um templo antigo, em estado de oração e adoração permanente. E por último, o pecador. Aquele que vai até o santo para escutá-lo, para que ele tome as instruções necessárias para que ele possa aprender a ser melhor, para que ele possa aprender com o santo. Porém, além desses 3 personagens, vamos colocar um 4º personagem, que seria nós. Vamos nos colocar nessa história, para que possamos, de fato, meditar sobre esta lição, que é uma lição profunda,
extremamente importante. Vejamos. Em determinado momento, em um determinado local, vamos encontrar dois homens. Um intitulado santo, um outro intitulado pecador. Estão em margens opostas. Um se coloca acima, o outro se coloca abaixo. Porém, os títulos santo e pecador, eles se auto-intitularam desta maneira. O santo se coloca como santo, se comporta como santo, deseja agir como um santo. E o pecador se coloca como aquele que ainda está aprendendo, aquele que erra, aquele que comete equívocos, que cai, que tropeça, mas que busca no santo uma fonte de inspiração, de instrução, uma fonte que o irá guiar na caminhada. Uma postura, então, humilde, abaixo do santo. Estão lá, então, esses dois personagens. Surge o terceiro, que é o anjo que desce do mais alto. E esse anjo desce com uma bandeja na mão, oferecendo 5 oportunidades que estão ali disponíveis naquela bandeja, uma bandeja divina. Logicamente que o anjo conhecia muito bem o comportamento desses dois personagens. Sabia exatamente o que se passava dentro de cada um. Sabia a história de cada um, a construção de cada um. Veio, portanto, aferir. É o momento da aferição. Inicia seu diálogo dizendo, dizendo para o santo, vejo que segues em oração. Por isso, animo-me em solicitar a ti auxílio. O anjo falou para o santo, não falou para o pecador. E o santo, naturalmente, na sua posição de soberba, de orgulho, de vaidade, responde o quê? Espero o Altíssimo em adoração dia e noite. Espero Deus dia e noite adorando, orando. Olha só. Enquanto que dia e noite, o que o pecador estava fazendo? Ele adotava uma posição genuflexa, num templo antigo, em estado meditativo, de adoração, de oração? Não. O pecador, então, tinha a sua caminhada, a sua vida particular. E o anjo inicia o banquete dos convites. O banquete dos convites. Dizendo, necessito de alguém para auxiliar uma criança que agoniza no prostíbulo. Uma criança que agoniza no prostíbulo. Quem poderá me auxiliar? O santo diz o quê? Não posso. Não pode? Não posso abeirar-me de lugares impuros. Lugares impuros. Ao dizer isso, ele está colocando que ele se encontra num lugar puro. Seria isso, então? Existem lugares puros e lugares impuros neste planeta de provas e expiações? Neste planeta que é o retrato de uma penitenciária, de um hospital, de um subúrbio, um local onde os espíritos aprendem, caem, tropeçam, erram e acertam. Existem então locais
imaculados e locais maculados? Para o santo, sim. Para o pecador, não, que diz: sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O pecador não perguntou se ele podia ajudar, se ele poderia ser útil. Ele já se coloca em posição de trabalho. Devido à minha qualidade ainda de pecador, de penitente, eu posso ajudar. Use-me. É isso que o pecador diz para o anjo. O santo, então, está abaixo de quem? Do anjo. Que está abaixo de quem? De Jesus. Jesus, ao caminhar entre nós aqui há 2000 anos atrás, ele caminhou com quem? Vamos deixar isso no nosso horizonte. Em letreiros luminosos. Jesus caminhou com quem? E Jesus veio para quem? Jesus caminhou com prostitutas? Sim. Jesus caminhou com crianças enfermas? Sim. Portanto, podemos encontrar Jesus num prostíbulo, num lupanar, auxiliando os que lá estão? Tanto ele pessoalmente quanto seus emissários? Sem dúvida. Já que o anjo é um emissário de Jesus e vai no lupanar auxiliar. Mas o santo que está abaixo de Jesus diz: não posso abeirar-me de locais impuros. O anjo não se abala, já que o anjo conhece. E continua: necessito agora que alguém me ajude, pois infortunado homicida desencarnou entre paredes do cárcere. Alguém que estava preso, um criminoso, desencarnou. Necessito que alguém me empreste mãos amigas para dar-lhe sepulcro. Para dar a dignidade do enterro. Porque ali desencarnou um homem que cometeu seus equívocos, como nós também cometemos. Quem poderá me emprestar mãos amigas para fazer uma caridade? É a segunda oportunidade. O santo diz: tenho horror aos criminosos. Peguemos então os santos que estão aí no imaginário popular das correntes religiosas. Os santos. Será que estes santos, eles têm horror a criminosos? Peguemos o maior de todos novamente, Jesus. Jesus andou com quem? Com os puros? Com os santos? Ou Jesus andou com criminosos? Jesus foi crucificado, assassinado ao lado de duas cruzes, que estavam ali dois homens, condenados por crimes, portanto, dois criminosos, ao lado de Jesus, na direita e na esquerda. Dois criminosos. Será que isso não diz alguma coisa para a gente? Para o santo, não. Porque ele tem horror a criminosos. Um santo que tem horror a criminoso é santo mesmo? Mas o pecador rapidamente diz: dai vossas ordens, Senhor. Dai vossas ordens. Segunda oportunidade que o anjo apresenta. Vem a terceira. E ele diz: não longe daqui, triste menina, infeliz mulher,
embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la, antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. Precisamos auxiliar aquela mulher. Não importa o estado dela, não importa o que ela fez, não importa quem ela é. Precisamos de ajudá-la. Vamos lá? Preciso de ajuda. Vamos? Você que é santo estava esperando, então, Deus na sua caminhada? Venha comigo, vamos ajudar? O santo diz: altos princípios não me permitem respirar o clima das prostitutas. Novamente ele se coloca acima das prostitutas, acima dos necessitados. Ação essa que Jesus não fez, erro esse que ele não cometeu. De novo, para quem Jesus veio, com quem Jesus andou. Talvez a maior transformação de todas foi de uma prostituta, Maria de Magdala. Mas o santo, ele possui altos princípios. Mas que princípios seriam esses, os quais ele não pode ir auxiliar um irmão, uma irmã? Auxiliar a título de caridade e fraternidade? Possivelmente esse santo nunca conheceu a parábola do bom samaritano. Mas o pecador diz: Senhor, dispõe de mim. Com o pecador não tem tempo ruim, pelo visto, né? Ele é pau para toda a obra. Mas ele é pecador, olha só. Um pecador que quer auxiliar, que quer levantar, que quer acolher. E um santo que se distancia. Mas vem então o quarto convite. Não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro, abandonada. A quem se confiou, a quem se entregou, pretende afogar-se. É por isso que nós não devemos nos entregar plenamente a ninguém. Cuidado e cautela sempre. Não sabemos quem é o outro. Por mais que convivamos com o outro é o outro. E nós somos nós. Nossa caminhada é construída por nós. E o nosso futuro não está nas mãos de ninguém, como a minha felicidade, como a minha alegria, como as minhas escolhas, não está nas mãos de ninguém. Eu decido. Ela pretende cometer o suicídio. É imperioso. Lhe estendamos braços fortes para que se recupere. Quem poderá me auxiliar, salvando também o pequenino em vias de nascer? Ela está grávida. Preciso auxiliar, então, 2 espíritos. Quem pode ir comigo agora acolher esta criança em vias de cometer um delito gravíssimo, que é o suicídio? O alerta está ligado. Alguém me ajude. Solicita o anjo. O santo diz: não me compete buscar delinquentes senão para corrigi-los. O santo então se coloca na posição daquele que corrige, daquele que julga, daquele que condena. É um santo, então, ele? O perigo é iminente. Mas o santo não quer ajudar? O pecador, contudo, diz: determinai, Senhor, como devo fazer. O pecador diz: me diz como fazer, que eu faço agora. Um
mero pecador, que está abaixo do santo. E por último, o quinto e último convite. Irmão nosso viciado no furto planeja assaltar. Necessitamos que alguém vá até ele para conversar e tirar essa ideia da sua cabeça. Vamos lá, meu amigo santo, conversar com ele, dar um bom conselho, indicar um caminho, solicitar que não pratique a maldade. Vamos lá. Saia do seu templo antigo. Saia da posição genuflexa de adoração. Vamos ao outro, que apresenta dificuldades. Venha comigo. Mas ele diz, como? Como que eu, um santo, posso descer ao nível de um ladrão? Não posso. Não há como descer a este nível, já que ele se colocou no nível acima. Mas o pecador diz, ensinai-me como devo falar com ele. Me dá a instrução que eu vou. Me ensina que eu ajudo. Use a minha capacidade, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. 5 oportunidades na bandeja para o santo. Para que ele possa se colocar em ação, em atitude, em movimento. As 5 oportunidades ele negou. Porque não há violência nas leis de Deus, não há violência em Deus. Não há. Tudo bem. Não desejas ajudar? Respeitaremos isso. Porém, a oportunidade é dada. E depois que ela é olvidada, ela não retorna. É como o trem que passa pela estação. E se eu não estiver na estação, quando o trem ali fizer a sua escala, ele irá embora. E eu perderei o trem. O anjo, depois de aferir o santo, e depois de aferir o pecador, sem vacilar, toma o braço deste último, pecador prestativo. E ambos se afastam, deixando o santo em meditação, chumbado ao sol. É o resultado das escolhas feitas pelos dois, por ambos personagens. Passa o tempo, a ampulheta do tempo, a areia escoa, o santo desencarna. O corpo deixa o plano físico. No plano espiritual ele encontra quem? Que vem ao seu auxílio, aquele mesmo pecador que sempre estava ali ouvindo o que ele falava, aprendendo como que ele instruía, admirando a posição de adoração. Mas aquele pecador não poderia se colocar ali porque ele tinha outras demandas. Porque por vezes admiramos certas situações, mas temos nossas necessidades e observamos, nossa, como seria bom se eu estivesse ali ou se eu estivesse acolá. Mas a vida nos solicita ações, como é o caso aqui. E o pecador, então, se apresenta junto ao antigo santo, que desencarna, mas não vai para lugar nenhum. Não vai para o paraíso, não vai para junto de Deus, não vai para junto dos santos.
O anjo não aparece para ele, mas aparece o pecador. Nimbado de luz. E o pecador, espantado, diz: que fizestes para adquirir tanta glória? O que você fez? Me diga. E ele diz: caminhei. Mas podemos aqui também dizer: trabalhei ou servi. Caminhei, trabalhei e servi. Mas isso tudo em uma direção, a direção da luz. Tudo isso espelhando Jesus, que nos solicitou a secar lágrimas, a perdoar, a amar o próximo. E não é o próximo que nos ama, é o próximo que nos odeia, que deseja o nosso mal, que não quer estar conosco. Esse que nós devemos amar. É o que o pecador fez. Mas e o quarto personagem, que somos nós? Onde podemos nos encaixar aqui? Dessas 5 oportunidades, quais delas eu agarraria? Façamos agora essa reflexão. Eu tenho princípios, eu tenho um comportamento, eu tenho diretrizes, eu tenho ideais, eu tenho crenças. Dentro desse pacote, eu estou inserido ali? Quais dessas oportunidades eu deixaria passar? Eu auxiliaria a prostituta, a criança, o que desencarnou. Eu iria até locais, entre aspas, impuros, saindo do meu local, entre aspas, puro, a título única e exclusivamente de auxiliar, sem desejar nenhum pagamento? Porque eu estou aqui agora. Essa história já aconteceu, mas está se repetindo novamente. Porque essa história se repete diariamente. Diariamente temos oportunidades para auxiliar. O pequeno auxílio e o grande auxílio. Mas como nos comportamos quando o anjo que solicita o auxílio se faz presente em nossa caminhada? Os nossos afazeres sempre existirão. Sempre haverá o afazer a ser feito, que é da rotina, que é do dia a dia. Disso não escaparemos. Mas o que está acima disso? O que é que irá me elevar? O que é que irá me elevar? É o afazer diário ou é agarrar a oportunidade? Porque não há desculpa, não há justificativa para o não auxílio. Peguemos uma pessoa que trabalha numa empresa ou em qualquer serviço durante 8, 10 horas diárias. E o restante das horas, o que ela faz? Auxilia alguém? Trabalha para servir em algo que não seja e que não retorne a si próprio? Se eu não pensar sobre isso, eu teria uma vida de afazeres naturais
que estão ali inseridos no dia a dia, mas não irei transcender. Não irei além. Não darei um passo a mais. Ficarei apenas no patamar onde eu me encontro. E se eu permaneço nesse patamar, e você também permanece nesse patamar, e os vizinhos permanecem nesses patamares, ninguém se ajuda. Ficaremos todos então encastelados em nós mesmos. Todos nós recebemos talentos, temos talentos. E lembrando a parábola dos talentos, o que fazemos com isso? Enterramos ou multiplicamos? As dificuldades que nós temos e são nossas não são impeditivos para auxiliar, para trabalhar, para ir de encontro ao outro. Não são impeditivos. Lembremos, por exemplo, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que por 30 anos permaneceu imóvel em uma cama ortopédica. Ele só mexia os olhos e a boca, mais nada. Trabalhou como um gigante, o gigante deitado. Deu palestras, escreveu livros, gravou discos, ajudou na fundação de casa espírita, de orfanato, de locais de auxílio ao idoso. Isso tudo numa cama ortopédica. Ele tinha um telefone onde as pessoas ligavam para ele, buscando uma palavra, um auxílio, um conselho. E ele conversava com as pessoas. Uma pessoa tirava o telefone do gancho, colocava no ouvido dele e ele ouvia, conversava. Eu não posso fazer isso? O que me impede? Porque se eu tenho um problema, uma dor, uma dificuldade e vou ao auxílio do outro, naturalmente o plano espiritual me auxilia, porque eu sou um instrumento. E a minha dificuldade, que era alta, começa a diminuir. Eu começo a ter menos dificuldade. Porque eu estou sendo auxiliado pelo alto. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas se eu coloco impeditivos, não consigo porque eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa limitação, eu tenho isso ou aquilo, naturalmente que eu vou justificando a minha falta de serviço ao outro. Depois, ao retornar ao plano espiritual, será que essas justificativas, elas se manterão? Ou elas cairão? Emmanuel, aqui no livro Fonte Viva, na lição 119, intitulada Eia Agora, nos diz brevemente isso aqui, ó. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção do teu concurso fraterno responda às necessidades do teu irmão, com a desejável eficiência. Não foi isso que nós vimos aqui no pecador? Sem demora. Se colocando ali, naquele momento, na hora, para ajudar. Me encaminha, Senhor. Me mostra, Senhor. Me ensina, Senhor. Que eu vou lá e faço. Está aqui Emmanuel ratificando a crônica de Irmão X. Sem demora, auxilia. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Quantas pessoas não estão dormindo sobre essas possibilidades? Como o próprio santo dormiu ao não aceitar a oportunidade. Não te mantenhas na expectativa inoperante,
quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. Expectativa inoperante. É exatamente assim que se comportou o santo. Uma expectativa inoperante. Operante foi o pecador, que não perdeu nenhuma oportunidade. Eu vou ficar então na expectativa, aguardando o melhor momento? Não ainda. Ainda não estou preparado. Ainda não. Preciso resolver essa questão para depois ajudar? Preciso ter a minha independência disso, daquilo, para depois ajudar? Se o plano espiritual for esperar que nós nos tornemos plenos para auxiliar, se dobrarão séculos e séculos sem que esse momento chegue. Porque eu me torno pleno quando eu vou secar a lágrima do outro. Quando eu vou auxiliar o que sofre. Quando eu vou erguer o que caiu. Aí sim, aí eu encontro a plenitude. A dádiva tardia tem gosto de fel. A dádiva tardia tem gosto de fel. Esse gosto de fel estava ali presente no santo quando ele observa a chegada do pecador nimbado em luz. E agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Desaproveitar o tempo e furtar o Senhor. E ainda no livro Segue-me, o próprio Emmanuel nos apresenta: ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, de elevar, de consolar, de instruir e de renovar. Não te detenhas. Está aqui na lição Proveito de Todos do livro Segue-me. As instruções estão aí, as oportunidades estão aí e as possibilidades estão em aberto. Todo aquele que se eleva será rebaixado. O santo e o pecador. A humildade do pecador. Humildade que o santo não teve. A humildade, para encerrar as nossas reflexões, é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Interrogação. É exatamente isso que nós vimos nesta crônica. A falta de humildade do santo. A falta de humildade leva à falta de caridade. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. É como se o santo, por fora, apresentasse a virtude da humildade a quem o observa, mas internamente ele apresenta a deformidade do orgulho.
Como diz a lição, que está aqui no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, a lição nos diz: o orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? Evangelho segundo o Espiritismo. Meditação fundamental a respeito deste tema. Lição importantíssima. Somos nós o quarto personagem dessa história. Não estamos imunes a essa situação. De ajudar, de amparar, de servir, de ser instrumento do mais alto. Porque se eu não sou instrumento da luz, eu acabo me tornando instrumento da treva. É simplesmente uma questão de escolha. Temos aqui instruções que descem do alto em 4 livros diferentes, nos apresentando as oportunidades para que possamos escolher. Fica então a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.